Você gosta de jogos? Então esse vídeo é pra você. Games, as tão esplêndidas tecnologias modernas do século XXI. E para os gigantes amadores das aventuras tecnológicas atuais, a maioria deve sofrer com um grande problema: dinheiro. Aliás, o dinheiro sempre esteve presente como um mal desde os primórdios da humanidade. Ao lançar o primeiro videogame, na época em que eu citei sobre a pequena história dos consoles, muitos se viram impressionados com o divertimento que a pequena tecnologia poderia dar. Para a felicidade de muitos, os jogos da época não sofriam com os impostos cobrados nas costas, já que a época era um jardim totalmente ornamentado. Mas com o surgimento de vários partidos interesseiros, os games acabaram mudando de uma face totalmente feliz para um sorriso tristonho. Ao surgir os primeiros videogames com o intuito de mudar a história dos enredos, o governo, com a sua gigante inteligência, soltou um sorriso maroto para todos aqueles que estavam malucos por um videogame como o PS. E o que aconteceu? Taca imposto neles. Na verdade, os games sempre tiveram esse problema de imposto, não só os games, mas como todos os outros objetos que o governo bota a mão. Por ser um mercado que já ultrapassou o recorde da indústria de filmes, você acha que os ladrões de Brasília não iriam se interessar? E eles nem se preocuparam com os apelos dos inocentes jogadores da época. Mandou todo mundo se ferrar e botou poucos impostos, poucos entre aspas. Isso aí, tipo R$1.000. Give me a break. E a Sony, empresa do console PlayStation, há muito tempo se pronunciou sobre os preços, assim como a Ubisoft vários anos depois, a resposta foi a mesma: o problema é o imposto. Vários jogadores, até mesmo você, já reclamou um dia de que o culpado por tais preços exorbitantes é tão inocente a empresa do tal console, mas infelizmente o verdadeiro motivo estava num lugar que a maioria não havia imaginado. Por longos anos, os jogadores de consoles tiveram de se contentar com os preços impressionantes que o governo jogava para eles. E o engraçado dessa história é que os políticos se pronunciam sobre o caso de uma maneira incrível. Dizem que o motivo de os preços estarem assim é pelo bem do país, já que eles falam que vão gastar em saúde, educação, etc. Mas para onde será que vai esse dinheiro? Não é mesmo? Aliás, é incrível como a Dilma conseguiu gastar uma quantia que poderia ser usada para educação e saúde na porcaria da Copa. Olha para esse estádio, sabe de onde veio todo esse dinheiro? Do teu bolso. E o inacreditável, que parece até ser história para boi dormir, mas não é que o brasileiro, com a sua diarreia mental, fica todo feliz com o nome da Copa do Mundo. Aliás, eu nem vou falar muita coisa sobre essa palhaçada da Copa, porque eu já estou fazendo um vídeo sobre esse assunto. Enfim, com o surgimento dos novos consoles, depois de muitos anos de espera, o PlayStation 4 e o Xbox One chegaram ao Brasil enfeitado de ouro, porque pelo preço parece que eles são assim mesmo. Muitos jogadores, até eu, reclamaram muito sobre a grande palhaçada que a inteligente, entre aspas, Dilma fez com os jogadores. Seria honesto se os impostos resultassem no preço de R$1.000, até aí muitas pessoas teriam condições de comprar, né? Que na verdade é incrível, porque pelo preço do salário mínimo dado aqui do Brasil, é impressionante como uma pessoa ainda tem dinheiro para comprar essas coisas. Mas infelizmente todo mundo já sabia que os games teriam de esperar mais um bom tempo para finalmente entrar em nossas casas e nos divertir. Na época dos videogames antigos, ou seja, lá para a era do Nintendo, o console fazia muito sucesso. Isso era porque os impostos, se não me engano, não eram tão abusivos. Muitos brasileiros então acabaram se divertindo com o console, foi a maior maravilha. Mas quando surgiu os primeiros videogames que prometiam algo muito mais moderno, como o PlayStation 1, por causa dos abusivos impostos cobrados pelo governo, o número de jogadores acabou se reduzindo em todo o território. Fato. Mas no que isso desencadeou, você me pergunta? Quando a gente fala videogame, hoje em dia, as pessoas logo pensam em games como aqueles do Atari, do Sega, do Mario, etc. Porque era essa época que o Brasil estava apto para aceitar jogos. Só que quando os preços aumentaram, ninguém conseguiu mais comprar os novos consoles. Ou seja, a maioria do povo brasileiro acha que videogame ainda é coisa de criança, pois eles não conhecem como os jogos evoluíram e como eles são atualmente. Já que essas mesmas pessoas ainda têm aquela visão de que videogame ainda é aquela coisa antiga, mas não é. E pra piorar, vem ainda o fato de que as empresas dos consoles são mercenárias. E eu não tô brincando, se você lança um console com um hardware super avançado, as empresas vão esquecer as gerações antigas e só vão se focar nesse console. Empresas como Sony e Microsoft tiveram vendas exorbitantes com seus consoles, acabaram manipulando empresas de multiplataforma. Ou você acha que é só lançar um hardware de PC fodão que as empresas vão esquecer os videogames? Você acha por que as empresas dão mais atenção aos consoles? Porque estão pagando, cara, tanto que os exclusivos de cada console é só um detalhe, nem vou tocar nesse assunto. Os PCs todo mundo sabe que são muito superiores aos consoles, eles já poderiam ter pulado da era do PS2 para o PS3, mas isso não aconteceu na indústria dos jogos porque a Sony e a Microsoft, por já ter conquistado as multiplataformas, impediram que tal ato acontecesse. Então por muitos anos os PCs levaram a fama de serem superiores mesmo, sempre.
E uma das coisas ruins é que os Next Gen já estão fazendo todo mundo voltar na idade dos fanboys, nas épocas que as pessoas brigavam sem saber que tinham o melhor console. Você vê que o mundo estava uma maravilha na sétima geração, foi só eles atirarem nos Next Gen que todo mundo de repente voltou a ter 9 anos de idade. Tirando o pessoal do PC, né? Porque esses PCs também é mais que cabrito quando o assunto é jogo. Franquias como Assassin's Creed, Infamous e novos jogos como Titanfall já estão totalmente desvirados para a 8ª geração de consoles, que desencadeou no choro de muitos, né? Mas, enfim, e mesmo com toda essa palhaçada acontecendo, as pessoas preferem fechar os olhos e deixar que os governantes enfiem a mão nos seus bolsos, sem qualquer protesto, mas nós podemos mudar isso. Mas aí, meu caro, tudo depende de você.